Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, nós estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Começamos sábado passado na escola bíblica, lá na igreja do Nazareno em Tibiri, e não deu tempo, claro, encerrar o assunto, porque o assunto é muito vasto, apesar de ser uma passagem pequena da Bíblia, mas tem muitas expressões que precisam ser definidas e aplicadas. E nós vamos continuar o estudo por aqui. Então eu vou ler novamente o texto de Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26, recapitular o que nós vimos na aula presencial e continuar a partir de onde paramos. Gálatas 5,16 diz o seguinte: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Eu acabei de ler o texto na Almeida século 21. Se tiver diferente da sua versão, porque tem algumas palavras diferentes, é por causa disso, tá? A Almeida 21, assim como a nova versão internacional e a nova versão transformadora, são traduções mais recentes, e aí o texto fica mais claro. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, obrigado por esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com os irmãos da nossa igreja e com todos quantos queiram ver esse vídeo, a gravação dele, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude a todos nós a mortificar a nossa carne, as obras da carne, e a viver pela forma que não a lei contrária a ela, viver de acordo com o fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude a entender o que significa essa passagem e muito mais a viver segundo ela nos ensina. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos isso dia após dia, que a nossa salvação em Cristo é pela graça, pela fé em Cristo, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, recapitulando o que nós vimos no culto de escola bíblica, sábado passado, os Gálatas, os irmãos da região da Galácia, estavam enfrentando problemas que haviam sido levantados por judaizantes, pessoas que estavam dizendo que, além da fé em Cristo, eles precisavam fazer algo a mais para serem salvos. E esse algo a mais incluía obedecer à lei, o Pentateuco, a lei do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão masculina. Nós vimos também que é necessário andar no Espírito, foi o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós vimos que há uma luta entre a carne e o Espírito, tá? O Espírito Santo e também o nosso Espírito, que representam a vontade humana e a vontade de Deus. Vimos as obras da carne, que eu está dividida no texto, entre pecados sexuais, imoralidade, impureza, indecência, pecados religiosos, seguindo a mesma sequência do texto, idolatria e feitiçaria, pecados de relacionamentos, a maior parte deles, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta ou faciosidade, discórdias,
partidarismo, inveja e pecados contra o corpo, bebedeiras e orgias. Algumas versões trazem também glutonaria, cabe aí também. E todo tipo de pecados desenfreados, quando o texto diz coisas semelhantes a estas. Tá? Agora veremos propriamente dito sobre o fruto do Espírito. Já compararam o fruto do Espírito a uma laranja cravo, uma só fruta com vários gomos. Cada gomo cresce ao mesmo tempo que os demais. Não crescem um depois do outro. Então, todo mundo sabe que na laranja cravo, né? Em alguns lugares do país é chamado de mexerica, ou laranja mexerica. Não cresce um gomo e depois o outro. Não, a laranja cresce por inteiro. Os gomos crescem simultaneamente. Então é basicamente essa a ideia do fruto do Espírito. Tá? O pastor Antônio Gilberto, já falecido, um grande teólogo assembleano, definiu que o crente que quiser mandar na sua vida e fazer a sua vontade para agradar a si próprio, pode continuar como cristão, mas nunca será vitorioso no seu viver em geral e nem terá jamais o testemunho do Espírito na sua consciência cristã de que está em tudo agradando a Cristo e fazendo o seu querer. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós, para que em nosso viver o demonstremos ao mundo. São palavras do pastor e teólogo Antônio Gilberto. Então é isso. Tem gente que não amadurece, e a ideia do fruto do Espírito é a maturidade cristã. A cada ano que nós somos cristãos, devemos amadurecer um pouco mais, não apenas envelhecer. Então, assim como tem gente que na vida normal, de maneira geral, apenas envelhece, mas não amadurece, tem gente também que na vida cristã só envelhece, só vê o tempo passar, mas não amadurece. Essa não é a vontade de Deus, tá? Outra possibilidade que eu não coloquei no texto, esse texto está compartilhado com os irmãos da nossa igreja em Tibiri, é que uma outra interpretação feita por muitos teólogos, porém não é essa que eu defendo, é que o fruto do Espírito é amor, já que está no singular. Então, o texto diz as obras da carne, no plural, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e tal. Então, na opinião de alguns desses irmãos, se não me falha a memória, é a opinião do Dr. Russell Shedd também, todo fruto pode ser resumido como amor. Amor a Deus, amor ao irmão, enfim. Mas eu não concordo com essa definição. Então, por que está no singular? Essa é uma questão muito interessante. Enquanto as obras da carne estão naturalmente no plural, né? São várias, o fruto do Espírito está no singular. Então, muitas vezes a gente fala os frutos do Espírito, mas não é isso, tá? Uma coisa antes que eu esqueça é que, de maneira nenhuma, a gente pode confundir os dons do Espírito com o fruto do Espírito. Há em torno de 21 ou 22 dons do Espírito Santo mencionados no Novo Testamento. Eles não são evidência de uma maturidade cristã. Aliás, muitos dons do Espírito são dados, se não todos, no momento em que a pessoa se converte. E a palavra dom, na língua grega, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra carisma. Carisma é uma palavra composta. A palavra caris significa graça. E o sufixo ma significa efeito. Então, dom, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, no grego, é o efeito da graça. O efeito da graça de Deus em nós. Não é algo que a gente merece e não é algo que a gente manifesta por maturidade. Então, dom espiritual não é evidência de maturidade espiritual. E terrivelmente isso é confundido o tempo todo. Então tem gente que acha porque a irmãzinha Maria da Silva de Souza fala em línguas e profetiza, é porque ela é uma grande cristã, é muito espiritual. Não necessariamente, tá? Agora, o fruto do Espírito, a manifestação do Espírito nessas 9 vertentes aqui, ou nesses 9 aspectos, sim, evidenciam a maturidade cristã. Por que está no singular? Donald Guthrie, comentando, diz o seguinte: a mudança de obras para fruto
É importante porque remove a ênfase do esforço humano. A linguagem figurada que ele emprega, Paulo emprega, é especialmente sugestiva para transmitir a ideia de crescimento espiritual, em notável contraste com a deterioração que segue as atividades da carne. Então, as obras da carne deterioram, o fruto do Espírito renova, fortalece. Né? É significativo o uso do singular fruto ao invés do plural, porque este último sugeriria produtos diversos, ou seja, se fosse no plural. Enquanto o verdadeiro alvo de Paulo é demonstrar os vários aspectos da única colheita. É uma colheita espiritual. Nenhuma destas qualidades que Paulo menciona pelo nome pode ser isolada e tratada como uma finalidade em si mesma. Então a gente não pode ver, eu tenho fruto do Espírito manifesto em mim pela alegria. Não, não pode ser só assim. Tem que ser os 9 aspectos, tá? Vamos a eles. Primeiro, amor. A palavra é HP, é o amor agapau, que não é necessariamente amor de Deus. Amor é amor, ágape é amor, é isso que significa. Sobre essa questão a gente pode ver no outro dia. O amor é o respeito aos irmãos, é se colocar no lugar do outro e fazer todo o possível para ajudar a quem precisa. Então, o fruto do Espírito é amor, é ter respeito, amor. Quando Jesus foi perguntado a respeito de que devemos amar o nosso próximo, e aí alguém lhe perguntou, quem é o meu próximo? Ele contou a parábola do samaritano, para explicar que amar alguém, amar o próximo, é ajudar, fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar quem precisa. O samaritano ajudou um judeu que estava quase morto, tinha sido assaltado, enfim, ele fez o que estava ao seu alcance para ajudá-lo. É isso. Amor cristão é ajudar a quem precisa, é respeitar, não é um mero sentimento. Não é como a gente... Deus não espera que nós amemos todas as pessoas como a gente ama a nossa família, nossos amigos, as pessoas mais chegadas. Não. Nós sentimos algo mais forte por essas pessoas. Pela minha esposa, eu sinto algo de uma maneira diferente, pelos meus pais, por alguns amigos mais próximos. Deus não espera que eu sinta isso pelo mundo inteiro. É impossível. Até o próprio Jesus Cristo tinha 4 amigos mais próximos. Tiago, Pedro, João, e no Evangelho de Marcos fica claro que André, irmão de Pedro, também fazia parte do grupo mais próximo de amigos de Jesus. Ora, ele amava o mundo inteiro. Ele tinha 12 apóstolos que ele estava discipulando para levarem a mensagem do Evangelho adiante. Todos eram seus amigos. Parece que Judas não era tão amigo assim, né? Mas entre os 11 que eram amigos, Jesus tinha 4 amigos mais próximos. Não quer dizer que ele não amasse os outros, enfim. Então a gente pode ter amigos mais próximos. O que não pode haver é a famosa panelinha, mas isso eu já expliquei pessoalmente. Segundo lugar, o fruto do Espírito é a alegria. Alegria é a palavra grega, vem da palavra grega rara. É meio cultural. Uma das características mais fortes do cristão é a alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. É uma ordem bíblica, aliás. Em Filipenses 4:4 está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. É um mandamento bíblico. Devemos viver em alegria. É claro que ninguém vai ficar sorrindo enquanto está sepultando os próprios pais, ou um filho, se for o caso. Não é disso que se trata, mas é que, de maneira geral, ao longo da vida, devemos ser pessoas felizes, pessoas alegres, porque tudo que Deus fez por nós é resultado da bondade, do amor, da sua graça, da sua misericórdia, deve nos alegrar e acaba nos alegrando. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente é parecido com Deus. E Deus é amor, Deus também é alegria. O terceiro fruto, o terceiro aspecto, é a paz. Paz, que no grego é eirene, de onde vem a palavra irênico. Alguém irênico é alguém pacífico, alguém que não gosta de problemas, de confusões, enfim.
vem daí. E o nome Irene, né? Um substantivo próprio, nome feminino, substantivo feminino, Irene. Vem daí, vem da palavra paz, na língua grega, que é eirene. Então, em grego existe o e, existe o e, aberto, o fechado e o aberto, tá? A paz externa, isto é, a paz com outras pessoas, é o resultado da paz interna que temos com Deus. É uma saudação tipicamente cristã, inclusive. Graça e paz. Charis e eirene. Né? Em grego seria charis, kai, eirene. Uma pessoa irênica, já falei, digo isso porque nem sempre a paz depende de nós. Então a gente deve viver procurando viver em paz. Romanos 12:18 diz o seguinte: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Então nem sempre é possível, nem sempre depende de nós, mas a gente deve buscar essa paz. Então, se for possível, se depender de nós, vivamos em paz com todos. O quarto aspecto do fruto do Espírito é a paciência ou longanimidade. A palavra grega é macrotsumia. Macrotsumia é uma paciência ou uma paz muito grande, né? Longanimidade, macro, grande. A paciência de Jó, em meio a uma das maiores aflições e sofrimentos que a humanidade já tomou conhecimento, foi muito grande. Em Jó, capítulo 1, do verso 20 ao 22, nós lemos o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus por coisa alguma. Então a gente lê essas palavras, mas se você não conhecer o contexto, saiba que essas palavras aqui foram ditas após acontecer o seguinte: Jó era um homem riquíssimo, tinha 10 filhos adultos e unidos, o que é raríssimo de acontecer, tinha uma esposa, tá? E muitos empregados. Num só dia, e sim, ele era saudável também, num só dia, ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus filhos, a sua saúde, e a sua esposa, a sua companheira que lhe restou, ainda disse para ele: amaldiçoa este teu Deus e morre. E ele pronunciou essas palavras. Então, nós vimos ao mundo nu, né? Nu voltará para lá, não para dentro da barriga da mãe, obviamente, né? Isso aqui é poesia hebraica, bem diferente da poesia brasileira. Funciona com rimas, poesia hebraica funciona por paralelismos, enfim. Ele veio para esse mundo nu, sem ter nada, e sairia desse mundo nu, como todos, em todos os tempos, né? Então, por que perder a cabeça? Mas ele confiou em Deus até o fim. É claro que teve um momento que ele perdeu a paciência, mas ele ainda suportou muito, e Deus foi então fazendo uma série de perguntas retóricas, mais de 70 perguntas ao longo do livro de Jó, que serve também para a nossa meditação. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, recomendou que tivéssemos a mesma paciência. Ele escreveu no capítulo 5, verso 11 de sua carta o seguinte: chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E no final Deus lhe deu muito mais, no final de sua vida. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E após Deus ter restabelecido, né, a saúde de Jó, seus bens, dado outros filhos adultos, ele viveu ainda mais 140 anos e viu até os seus tataranetos. Isso está no capítulo 42 do livro de Jó. O que indica que Jó viveu antes do dilúvio, né? Sendo longevo assim, somente os seres humanos antediluvianos, antes do dilúvio dos tempos de Noé. Tenhamos paz, tenhamos também
paciência ou longanimidade. Então eu admiro muito quem tem muita paciência, quem tem essa longanimidade, tá? Isso não deve ser confundido, irmãos, com a pessoa ser uma pessoa mole, frouxa, popularmente conhecida como um banana. Não tem nada a ver. Não houve ninguém mais paciente que nosso Senhor Jesus Cristo. E ele perdeu a paciência quando foi necessário, se assim eu posso falar, com todo o temor que tenho no coração, para não tomar o nome do Senhor em vão nem blasfemar contra nosso Senhor. Mas, por exemplo, quando Jesus viu os cambistas fazendo o câmbio, né, das moedas, que eram várias moedas, já no Império Romano, já em Israel no primeiro século, tinha pelo menos 3 tipos de moedas diferentes, e as pessoas iam, na ocasião da Páscoa, até Jerusalém, e para sacrificar elas compravam, né, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito e tudo mais. E quando ele viu toda aquela safadeza que os fariseus, que eram cambistas, estavam fazendo, superfaturando o valor das ovelhas, para que as pessoas não voltassem para casa sem sacrificar e eles tivessem lucros exorbitantes, Jesus pegou um chicote. Não deve ter batido em ninguém, porque o texto não diz que ele bateu em ninguém. Eu acho que se tivesse feito isso, teria sido registrado. Mas ele derrubou as mesas dos cambistas e, falando alto, claro, ele tem que falar alto, porque estava num lugar aberto, ele disse: olha, a casa de meu pai será chamada de casa de oração por todos os povos, mas vocês têm convertido isso num covil de ladrões. E Jesus perdeu a paciência outras vezes, por exemplo, em João capítulo 21, com o apóstolo Pedro, que queria saber se João ia ficar vivo até Jesus voltar, e Jesus deu uma resposta dura para Pedro, mas não, isso em nenhum momento ele pecou. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais pecou. E significa que, enquanto a gente estiver dirigindo, por exemplo, nosso automóvel, e aí tem aquela pessoa que deveria estar na faixa da direita para andar mais lento, a gente tem certa pressa, quer dirigir, passar de 40, 50 km por hora para 80, 90 ou 100, e a gente tem esse direito, inclusive legalmente falando, e tem toda a liberdade humana para fazer isso. A gente tem o direito de se irritar com aquela pessoa e, né, pedir para que ela saia da frente, perder a paciência com ela, quando ela deveria estar na faixa da direita. Isso não é pecado. Isso não é pecado, tá? A ideia de paciência como aspecto do fruto do Espírito, ou como um gomo dessa laranja, né, de 9 gomos dessa laranja cravo, é que nós devemos ter paciência com as grandes coisas da vida e nunca culpar a Deus por nossos problemas, nem blasfemar. De maneira geral é isso. Não confundamos. Em quinto lugar, a benignidade. Benignidade em grego é krestotes. O pastor Antônio Gilberto chamava a benignidade e a bondade de fruto gêmeo. Realmente é difícil, né? São parecidos, é difícil. Ele disse o seguinte: a benignidade e a bondade estão de tal forma relacionadas que não é fácil distingui-las. E não é mesmo. A pessoa benigna também é pessoa boa. A pessoa boa é, por natureza, uma pessoa benigna. Estas duas características se originam do amor. Mais uma vez, evoco as definições do pastor Antônio Gilberto, seu livro O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. Ele define, então, a benignidade da seguinte maneira: é a bondade como qualidade de pureza e também como disposição afável em termos de caráter e atitudes. Abrange ternura, compaixão e brandura. Então, alguém benigno é alguém bondoso, mas alguém brando, alguém manso, tá? Alguém manso. Em seguida vem a bondade. A bondade tem a sua raiz da palavra amor, HP. É a palavra agatsosune, ou agatsosine. Antônio Gilberto diz que bondade, como fruto do Espírito,
é a tradução de uma palavra grega que é encontrada apenas 4 vezes na Bíblia. Essa palavra que eu acabei de pronunciar, agastossune. Quando comparada com krestotes, que é a benignidade, vemos que bondade é a prática ou a expressão de benignidade, ou seja, fazer aquilo que é bom. Então, realmente, benignidade e bondade são frutos gêmeos, né? Ou fruto gêmeo, ou aspectos do fruto gêmeo aí. Não dá muito para diferenciar benignidade de bondade, tá bom? Em sétimo lugar, fidelidade ou fé. É a palavra pistis, que pode ser traduzida como fé, geralmente é traduzida do Novo Testamento como fé, mas também pode significar fidelidade. O pastor John Stott, o pastor anglicano, um dos maiores teólogos do século passado, traduzia fidelidade, pistis aqui como fidelidade, não como fé. E a ideia é de confiança, a ideia ainda é de confiabilidade. Deixa eu ler aqui. Como fruto do Espírito trata da nossa relação com o próximo, o termo fé aqui não significa fé em Deus, e é melhor traduzido como fidelidade. No caso, fé no próximo, fé em outro ser humano. Mas não uma fé salvífica, ou uma fé litúrgica, uma fé de adoração. Entenda. Uma atitude de confiança no outro e a capacidade de guardar segredos dos outros. Geralmente, alguém que age com fidelidade, uma lealdade fiel, é sempre procurada para ouvir as pessoas e para aconselhá-las. Então, eu conheço pessoas assim, e se esse for o seu caso, isto é, se as pessoas constantemente lhe procuram para confidenciar segredos e para pedir conselhos, esse aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade ou a fé, né, que a gente também poderia chamar, embora não deva ser traduzido assim, tá? Mas a ideia é de confiabilidade, é que você é uma pessoa confiável e uma pessoa que é aquela pessoa que o outro procura para confidenciar seus segredos, porque sabe que você não vai fazer disso propaganda, nem vai dizer, irmãos, eu estou dizendo aqui só para a gente orar, ou fazer disso ilustração de sermão, enfim, não. Aquilo ali morre com a gente, tá? Então, se as pessoas têm lhe procurado para isso, você está num bom caminho. Em oitavo lugar, amabilidade. Também pode ser mansidão ou ainda temperança. É a palavra grega prautes ou praites. De acordo com Antônio Gilberto, estou citando bastante aqui, porque ele tem um livro muito bom sobre o assunto, a palavra mansidão, em Gálatas 5:23, vem da palavra grega prautes, acabei de citar, ou prautes, é provavelmente o mais difícil dos atributos a definir, visto que fala de uma atitude interior e não de uma ação exterior. As 3 principais ideias de mansidão como fruto do Espírito, ou de amabilidade, né, são estas, de acordo com Antônio Gilberto. Primeira, ser submisso à vontade de Deus. Então, realmente, a ideia bíblica de mansidão não é ser frouxo, não. É ser submisso a Deus. Segundo, ser suscetível para aprender. Então, alguém que não é orgulhoso, é amável, é manso, tem temperança e vai saber ouvir para aprender, ou pelo menos para saber se aquela pessoa está dizendo o que é coerente. E em terceiro lugar, ser atencioso, tá? Então, a amabilidade ou mansidão ou temperança está relacionada com a fidelidade. A ideia de ser atencioso e de poder até mesmo aconselhar, ouvir as pessoas. Então, muitas vezes a gente está numa conversa, num aconselhamento, formalmente ou informalmente, e a gente quer que a pessoa se cale logo para a gente dizer o que ela tem que fazer. Não é assim que o fruto do Espírito é manifestado. A ideia é de ouvir, entregar os nossos ouvidos. Claro que se a pessoa fala 2 horas sem parar, aí não tem quem aguente, né? Mas se a pessoa tem
algo importante para confidenciar, está passando por um problema e sente confiança em nós, devemos agir com essa amabilidade, tá? Se a pessoa falar demais, então a gente vai delimitando, tá? Ó, então, eu tenho até tal hora, nós temos 40 minutos para conversar. Se a pessoa falar 40 minutos, então encerra o assunto e diz, ó, a gente pode continuar essa conversa no outro dia. Isso não é muito aceito na nossa cultura brasileira, mas deveria ser, porque tempo é importante, a gente precisa ter compromisso com horários, enfim. E numa sociedade em que a gente vive cada vez mais cheio de compromissos, a gente não tem muitas vezes o dia inteiro para ouvir a pessoa tem que ter o bom senso, tem que ter também a temperança para saber o quanto pode falar, tá? E aí, numa próxima, a gente vai educando essa pessoa a falar de maneira amável. Olha, irmão, então da outra vez a gente conversou, a gente só teve 40 minutos, hoje eu também só tenho 40 minutos. Você quer falar mais alguma coisa ou é a minha vez de falar agora? E aí a pessoa vai decidir se ela só quer falar ou se quer conversar também, tá? E, enfim. Em nono e último lugar, há o domínio próprio. Encrateia. Encrateia é a capacidade de controlar seus próprios impulsos e vontades pecaminosas. Eu gosto do Provérbios 16:32, que diz o seguinte: quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Melhor no sentido de mais forte, né? Então veja só, quem domina a si próprio é mais forte do que quem domina o outro, quem domina até uma cidade. Porque a gente não consegue dominar a nós mesmos o tempo inteiro. A gente faz o que não gostaria de fazer. A gente sente vergonha de coisas que a gente fez, falou ou pensou, enfim. Então, o domínio próprio é um dos aspectos do fruto do Espírito, um dos 9 aspectos menos vistos hoje em dia, né? E, aliás, o incentivo mundano e o incentivo diabólico é de que é para liberar geral. Faça o que você tiver vontade de fazer. É a ideia do narcisismo. Vamos fazer tudo o que nos proporciona prazer. Vamos fazer o que der na telha. E porque a vida é curta mesmo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que devemos nos controlar, ter domínio de nós mesmos. Muita gente quer dominar o outro na igreja, quer mandar, quer ser o primeiro. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente deve dominar nós mesmos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas atitudes. Ter cuidado com o coração. Então, contra essas coisas não há lei, eu coloquei assim: haja assim sem moderação. A ideia é de que há leis que os homens precisam seguir para agradar a Deus, como os 10 mandamentos, né? São leis, embora agradar a Deus não se resuma nisso, tá? Mas contra o fruto do Espírito não há lei. Todos os cristãos são livres para amar, não para condenar. Recomendo que vocês leiam, todos vocês leiam, o capítulo 5 inteiro da carta aos Gálatas. Não leiam somente do verso 16 ao verso 26. Leiam o capítulo 5 inteiro. E aí vocês vão ter uma compreensão melhor do porquê Paulo escreveu isso aqui, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Quem quiser viver em liberdade, viva agindo pelo fruto do Espírito. E não em liberdade para morder uns aos outros, né? Nem para falar mal dos outros. Quinto lugar do nosso estudo, já estamos próximos de concluir. Os cristãos crucificaram os desejos da carne, como diz o texto. Mas por que ainda pecamos? Já fomos crucificados com Cristo. Devemos então permanecer nessa atitude, não deixando o velho homem dominar sobre a nossa vida. É uma atitude diária de vigilância e de fortalecimento. O fortalecimento virá pela meditação diária na palavra de Deus, pela oração diária, o arrependimento diário, se houver pecados diariamente para se arrepender, e assim a gente vai continuar com a nossa vontade crucificada.
E em sexto e último lugar, andemos no Espírito e não deixemos a carne dominar. Não devemos testar o fruto do Espírito na vida do irmão. Devemos sempre colaborar para que todos cresçamos na fé em Cristo e sejamos edificados mutuamente. Estou me referindo ao versículo 26, Gálatas 5:26, que Paulo escreveu o seguinte: não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, não tenha esse sentimento, não tenhamos esse sentimento. Deixa eu ver se fulano é cheio do Espírito mesmo. Vou fazer isso para provocar. Não, irmãos, faça isso não. Faça isso não, porque todos nós temos o teto de vidro, né, o telhado de vidro, e ninguém tem sangue de barata nem nervos de aço. Por mais cristão, por mais cheio do Espírito que sejamos, ninguém aguenta muita provocação e vai entrar na carne. Então, se a gente leva alguém a pecar, nós também estamos pecando. Concluindo, esse assunto e esse trecho bíblico merece mais do que algumas horas de estudo. Portanto, nos aprofundemos no caso e meditemos constantemente sobre cada obra da carne e cada parte do fruto do Espírito, sempre visando nossa própria vida, não a dos outros, primeiro nós, ajustando-nos diante de Deus e dos irmãos. Somente depois disso é que estaremos aptos a ajudar outras pessoas a crescerem espiritualmente. Que o bom Deus nos ajude. Queridos, esse assunto me empolgou, tem muito assunto para a gente ver aqui. Acho que brevemente devo escrever um livro sobre o assunto, de maneira abrangente, que a gente possa esclarecer mais questões. Contudo, o estudo que nós vimos sábado, e com esse vídeo de hoje completamos então esse estudo introdutório sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque muitas vezes agimos com carnalidade e não com espiritualidade. Que Ele nos ajude. Fique com Deus, orem por mim, orem pela minha família e até mais, querendo Deus.